Em 1845, duas embarcações da Marinha Britânica partem da Inglaterra em uma missão para, enfim, desvendar uma rota marítima pelo Ártico. Eram as naus mais modernas de sua época. Porém, ao adentrarem o emaranhado gelado do Polo Norte, ambas simplesmente somem. Pouco antes de desaparecerem, pescadores de baleias europeus que se aventuravam na região os avistaram. 4 anos depois do ocorrido, um indígena inuit revela a uma equipe de resgate que havia encontrado o comandante de um dos veleiros. O nativo conta que o oficial indicou a direção sul, afirmando que precisavam retornar, mas mal tinham forças para caminhar. Em seguida, menciona que uma besta chamada Tombar, que devora seres com membros inferiores, os caçava. O capitão deixou um recado para eventuais socorristas. Não existe travessia possível no Ártico e que desistissem, pois as duas embarcações já estavam condenadas. Como prova, o homem exibe os distintivos do uniforme do capitão. Mas, afinal, qual foi o destino dos navios? Para desvendar esse mistério, é necessário retroceder 4 anos, quando as duas naus se engravam tranquilamente pelas águas gélidas. O HMS Terror, sob o comando do capitão Francis, e o HMS Erebus, chefiado pelo comandante John, que também... O comandante da missão prossegue em frente, mesmo diante de obstáculos na rota. Numa determinada noite, John e o imediato do Erebus, comandante James, reúnem-se com Francis no Terror para ceiar. Durante o jantar, um rapaz da tripulação começa a expelir sangue pela boca, levando os presentes a socorrê-lo prontamente. No dia seguinte, ele é transferido de volta ao Erebus. Porém, ainda naquela jornada, a embarcação colide com blocos de gelo, provocando a queda fatal de um marujo. No cair da noite, o jovem marinheiro piora consideravelmente. Ele insiste ter visões de uma entidade invisível aos demais e falece abruptamente, sem apresentar lesões aparentes. O doutor auxiliar, Harry, comunica o ocorrido ao cirurgião-chefe, que atribui o episódio a delírios pré-morte. Posteriormente, Erebus enfrenta complicações decorrentes do impacto com o gelo, que comprometeu seu propulsor. Hook, um mergulhador inexperiente e apreensivo, é designado para vistoriar e liberar o obstáculo. Ao executar sua tarefa nas gélidas profundezas, ele depara-se com o corpo sem vida de um colega submerso. Em desespero, solicita ser içado e, visivelmente perturbado, informa que o propulsor está desimpedido, omitindo seu macabro achado. Paralelamente, os médicos concluem a necropsia do falecido, sem identificar motivos para o óbito. Diante disso, John reúne Francis e seus subordinados do Terror para deliberar sobre os próximos passos. Com o Erebus operando com capacidade reduzida, o risco de ficarem encalhados no inverno polar aumenta. Francis adverte que enfrentam não simples placas de gelo, mas um extenso manto glacial, agravado pela estação mais fria que já testemunhara. Sugere então transferir os mantimentos do Erebus para o Terror e concentrar os esforços. Contudo, John recusa-se a desistir de qualquer nau, convicto de que lograrão progredir. John determina que o Terror assuma a dianteira, rompendo a camada gelada, enquanto o Erebus segue atrás. Posteriormente, as embarcações ficam imobilizadas, num campo de gelo intransponível por 6 dias. A guarnição empenha-se em libertá-las, porém a crosta glacial resiste. Após inúmeras tentativas frustradas, John compreende a impossibilidade de avanço e decreta os preparativos para enfrentar um prolongado inverno. 8 meses depois, os motores, conservados em atividade durante o inverno, aguardam apenas o degelo para serem reativados. Para prospectar um caminho navegável, John despacha 3 grupos de marinheiros em distintas direções pela extensão congelada, cada um conduzido por veteranos e transportando pesados botes de emergência sobre o gelo. Após 3 dias de exploração, um dos grupos depara-se com uma imponente barreira glacial e avista ao longe uma formação rochosa. Graham, o primeiro oficial do Erebus, comanda a aproximação. Eles identificam tratar-se de um Inukshuk, marco tradicional, que Graham conjectura ser obra dos Inuites. Ao retornarem aos botes, encontram seus víveres espalhados e arruinados. A destruição é tão completa que exclui a possibilidade de ação humana ou de ursos polares. Nessa mesma noite, uma feroz tormenta desaba próximo às naus. Enquanto isso, Graham e um parceiro voltam ao acampamento sem relatar novidades. Pouco após,
O grupo escuta ruídos na superfície gelada. Supondo tratar-se de um urso, disparam contra uma silhueta indistinta. Ao examinarem, constatam ter ferido um ancião inuit. Uma mulher surge então, proferindo palavras em idioma incompreensível. Pouco tempo após, uma besta colossal de pelagem branca investe contra o grupo, assassinando Graham antes de sumir na tormenta. O inuit ferido é transportado para o Erebus, porém acaba falecendo em decorrência dos graves ferimentos. Harry comunica ter avistado marcas gigantescas próximas ao local do desaparecimento de Graham, sem qualquer sinal do cadáver. Ele ainda expõe que o velho indígena tinha a língua mutilada, embora desconheça o motivo. Francis, que por coincidência domina o idioma inuit graças a viagens prévias, dialoga com a nativa. Ela adverte Francis e seus homens para evacuarem a região sem demora, ou serão aniquilados. A indígena resolve erguer seu acampamento nas proximidades da esquadra, ao invés de se afastar por completo. John decreta cerimônia fúnebre para Graham, prometendo capturar o monstro culpado pelo óbito. Francis sugere despachar um grupo de socorro rumo ao sul para obter auxílio, calculando 3 meses de travessia até o posto britânico mais próximo. Entretanto, John rejeita a proposta. Dias mais tarde, John inspeciona os militares designados para perseguir a fera. Subitamente, o monstro investe, executando um soldado imediatamente. John, tomado por terror, tenta fugir, mas a criatura o captura, arrastando-o para a fenda glacial, onde haviam descartado o corpo do ancião. A guarnição chega atrasada, encontrando apenas o membro amputado de John e pegadas que se perdem no gelo. Com o falecimento de John, Francis assume a liderança da missão e oficializa o plano de resgate. Opta por permanecer com os navios para preservar a disciplina, nomeando outros para comandar a equipe de salvamento. Durante o velório de John, a indígena ouve rosnados do lado externo de seu iglu. Ao sair cautelosamente, depara-se com restos de foca depositados pela entidade enigmática. Evidencia-se que o ser não é um caçador ordinário, ávido por sangue, mas sim uma inteligência superior, potencialmente aliada dos nativos. No Erebus, Harry analisa registros das vítimas dos recentes ataques. Nota lesões similares a garras, que não correspondem a nenhum predador catalogado. Um grito ecoa no convés, e Francis corre para socorrer um militar com parte do crânio dilacerada por um ataque vindo da lateral da embarcação. Outro marinheiro informa sobre um companheiro raptado pelo monstro, com seus gritos ressoando na paisagem gélida. Francis comanda uma patrulha de busca que localiza o corpo do desaparecido, mas durante o retorno, a criatura volta a atacar, exterminando um jovem tripulante que acompanhava Francis. Paralelamente, um marujo chamado Hickey testemunha a indígena interagindo com a fera. Sem autorização, ele e 2 cúmplices a sequestram. A bordo, ela é acusada de coligar-se com o monstro e conspirar contra a tripulação. Hickey alega que a criatura possui o triplo do tamanho de um urso polar. Francis, intolerante com indisciplina, condena os homens a chicotadas por abandonarem suas posições e agirem sem consentimento. Na aurora seguinte, James conduz a indígena ao Erebus, ordenando ao médico que a trate com dignidade. Harry assume a tarefa de alimentá-la, buscando estabelecer confiança e decifrar sua linguagem. Os ataques persistem, deixando diversos cadáveres para exame. As conclusões são estarrecedoras. Os corpos apresentam características híbridas, de 2 espécies distintas, com lacerações afiadas que descartam intervenção humana ou de ursos. Registros indicam que a criatura vem rondando o HMS Terror, exibindo intelecto superior a qualquer animal conhecido. Harry transfere a indígena para o Terror, a fim de estudar sua língua mais profundamente. Após 1 mês, Francis, exasperado, reúne-se com seus subordinados Thomas e Edward, junto com a nativa. Francis exige informações sobre a criatura, que a mulher denomina Tombak, um demônio ancestral. Ela esclarece que a entidade não mais obedece a qualquer senhor. Quando questionada sobre como eliminá-la, a indígena evita respostas diretas, demonstrando tanto temor quanto a tripulação. Irritado, Francis ameaça lançá-la ao mar por insubordinação. Ela replica com serenidade, afirmando que mesmo que soubesse ajudar, Francis recusaria, pois seu verdadeiro desejo é perecer junto com a criatura. Posteriormente,
Thomas dirige-se ao convés para vistoriar o gelo, quando é surpreendido pelo monstro. Ele ordena que seus homens se preparem para o combate enquanto atrai a criatura para um ponto elevado. A fera dilacera sua perna com garras imensas, e Thomas então a atinge com chamas. Os homens em terra obtêm melhor visualização da fera, e ao ajustarem suas miras, descarregam seus rifles contra ela, atingindo-a e fazendo-a tombar sobre a superfície congelada. Contudo, quando vasculham o local, deparam-se apenas com vestígios sanguinolentos que se dissipam no horizonte, ao mesmo tempo que o urro da criatura ressoa na imensidão branca. No ápice da confusão, a nativa Inuit some sem deixar vestígios. Os marinheiros transportam Thomas para o interior da embarcação, constatando ser necessária a amputação de seu membro para preservar sua vida. Posteriormente, Francis convoca seus subordinados e confidencia estar desenvolvendo uma enfermidade. Ele nomeia Edward para assumir o comando do terror e James para dirigir toda a empreitada. Passadas algumas semanas, a condição dos navegadores se normaliza, sem novos assaltos da entidade desde que foi alvejada. Paralelamente no ermo glacial, a indígena que conseguira escapar batalha pela própria sobrevivência. Ela ergue um santuário improvisado com restos de uma foca e inicia cerimônias ancestrais. Ao pressentir a aproximação do monstro, suplica para ser acolhida como sucessora de seu progenitor morto. Nesse ínterim, James traça estratégias para desertar das duas naus e conduzir a missão por terra, visto que os víveres e materiais estão escasseando. Antes de revelar sua decisão, promove um festejo para comemorar o primeiro despontar solar após o inverno polar, onde todos simulam alegria. Harry desvenda que as conservas consumidas pelo grupo estão envenenadas com chumbo, prejudicando a sanidade mental de todos. Ele comunica sua descoberta ao cirurgião Mor, Stephen, que igualmente apresenta sinais evidentes de contaminação. Harry pretende alertar os comandantes sobre os alimentos comprometidos, porém Stephen desdenha seus alertas, afirmando que refletirá sobre o caso. Durante as solenidades, Stephen perde a razão, derramando licor por todos os lados e obstruindo as vias de escape. Simultaneamente, a jovem indígena, agora silenciosa, alcança o acampamento suplicando por socorro médico. À medida que Francis prossegue com sua oratória, ela chega ao local e Harry inicia seus cuidados. Subitamente, Stephen incendeia a assembleia imolando-se junto. As labaredas alastram-se velozmente, ceifando múltiplas vidas. Alguns conseguem fugir da tenda em chamas, porém vários permanecem aprisionados no interior. Um indivíduo externo tenta rasgar a lona para criar uma saída, mas acaba ferindo inadvertidamente o auxiliar de saúde. Apesar do contratempo, logra resgatá-los. O sinistro arrasador extermina ambos os médicos principais, sobrecarregando Harry como o único remanescente capaz de tratar os feridos. Após a calamidade, os sobreviventes preparam-se para a caminhada forçada, deixando alguns voluntários nos navios caso o degelo permita a navegação. Iniciam a travessia, porém Hickey congrega seu próprio bando de revoltosos, convencido de que os mantimentos são insuficientes para todos. Agravando a situação, Hickey executa um dos tenentes, e ao encontrar nativos locais, também os massacra. Quando sua insurreição é descoberta, Francis age prudentemente para capturá-lo sem provocar seus seguidores. Hickey é apreendido e sentenciado à forca. No momento crucial de sua execução, a criatura reaparece em fúria, eliminando mais membros da expedição. Hickey se aproveita do pandemônio para fugir, raptando Harry, o último profissional médico disponível. Os artilheiros disparam um canhão contra o monstro, porém os projéteis não conseguem contê-lo. Um sargento observa aterrorizado, enquanto a entidade extrai a essência vital de um soldado, transmutando-o em uma aberração espiritual desvairada. Diante da catástrofe, Francis ordena a cremação dos cadáveres, pois não dispõem de recursos para sepultamentos. Após a incineração, retomam a penosa marcha, arrastando um bote sobrecarregado com provisões. James desfalece e precisa ser transportado na embarcação, junto com os demais enfermos. Nesse ínterim, entre os seguidores de Hickey, um dos integrantes contrai uma enfermidade. Após avaliá-lo, Harry comunica a Hickey que o falecimento do indivíduo é inevitável. Como reação,
Rick executa o homem imediatamente. No refúgio de Francis, o contingente se congrega para repousar e deliberar sobre seus mantimentos, progressivamente reduzidos. Edward propõe deixar os enfermos e eventualmente retornar por eles. Francis rejeita veementemente, afirmando que ninguém será deixado para trás e que perseverarão unidos. Paralelamente, a nativa Inuit retorna à sua aldeia, onde os sábios a informam que a entidade sobrenatural agora está sob sua custódia, como nova sacerdotisa. De volta ao acampamento principal, o quadro clínico de James se agrava, levando-o a suplicar a Francis que termine seu martírio. A contragosto, Francis administra um tóxico letal, concedendo-lhe uma morte serena. No dia subsequente, realizam o sepultamento de James, enquanto os exploradores alertam Francis sobre a criatura que os persegue. Thomas se voluntaria para desviar a atenção do monstro e servir como isca. Apesar da resistência de Francis, Thomas argumenta que, amputado, tornou-se um fardo para a comitiva. Ele segue então rumo oposto. Após jornada de alguns dias, Thomas alcança o litoral e constata o derretimento da neve. Ele documenta suas observações, na esperança de auxiliar os demais na sobrevivência. Entre mentes, Rick e seus comparsas, agora famintos, recorrem à antropofagia, devorando cadáveres de antigos companheiros. O sargento que testemunhou a extração da alma por parte da criatura narra uma experiência horripilante, esclarecendo que o ser não os caça meramente por sustento. Pouco depois, descobre-se que um dos batedores de Francis na verdade espiava para Hickey, conduzindo o grupo a uma cilada. Os rebeldes atacam, assassinando um dos leais a Francis e aprisionando os demais. Enquanto isso, Thomas, com utensílios metálicos presos ao torso, é localizado pela criatura e resigna-se ao destino que o aguarda. No acampamento principal, Edward organiza um conselho para planejar o salvamento de Francis e punir os insurretos. Entretanto, a maioria já optou por prosseguir para o sul, abandonando os enfermos à própria sorte. No reduto de Rick, Harry cuida dos ferimentos de Francis e revela que um de seus homens foi assassinado e canibalizado. Juntos, calculam o número de rebeldes e seu arsenal. Harry então instrui Francis a consumir apenas a pele resistente dos pés, caso seja obrigado a ingerir carne humana. Durante um confronto, Rickey expõe seu plano de capturar a entidade chamada Tombach. Posteriormente, Harry ingere veneno e, no dia seguinte, os homens de Rickey inconscientemente banqueteiam-se com seu cadáver, coagindo Francis a participar sob ameaça. Recordando o conselho, Francis ingere apenas um fragmento do pé de Harry. Rickey então obriga o grupo a arrastar um bote salva-vidas, acorrentando Francis e seus aliados. Ele confessa não pretender retornar à Inglaterra. Os que se alimentaram do médico começam a apresentar sintomas de intoxicação, e Francis compreende que Harry se imolou para sabotar Rickey. Rickey revela então sua verdadeira identidade: um impostor que assassinou o verdadeiro Rickey para integrar a expedição. Seu projeto fracassa, deixando-o isolado no Ártico por anos. Em ato desesperado, Rickey tenta estabelecer conexão com a criatura, imitando o ritual da jovem Inuit. Ele remove sua própria língua como oferenda, mas é fulminantemente executado pela entidade. Ao voltar-se contra Francis, a criatura, enfraquecida por ferimentos e veneno, finalmente perece. A Inuit localiza Francis sobrevivente e o liberta, seccionando sua mão acorrentada. Em seu retorno, passam pelos destroços do acampamento de Rickey e pelos restos mortais do Dr. Harry. Recuperado, Francis busca Edward e outros possíveis sobreviventes, encontrando apenas cadáveres e Edward em agonia. Após derradeiro diálogo, Edward expira, selando o destino trágico da expedição, com Francis como o único remanescente. Francis é acolhido pela tribo Inuit e descobre que a jovem se chama Silna. O clã lamenta o fim do Tombach e revela-se que Silna, como nova xamã, deve partir sozinha. Francis tenta acompanhá-la, mas os anciãos o impedem. Na Inglaterra, autoridades navais preparam missão de resgate para os navios desaparecidos. 4 anos após seu desaparecimento, um mensageiro Inuit anuncia a chegada de forasteiros. Francis reconhece serem os resgatistas. O líder tribal narra a história de Francis ao oficial naval, conforme instruído. Exteriormente, Francis observa em silêncio, agora plenamente integrado à cultura Inuit. No epílogo,
Francis constrói nova vida entre os Inuites, estabelecendo sua própria linhagem. Agradecemos por sua audiência. Caso tenha apreciado este conteúdo, solicitamos seu apoio através de um like e inscrição em nosso canal.